né, que é bem simples de se aplicar e que não tem nada assim extraordinário, nada de outro mundo. As estruturas de repetição enquanto e repita a tela são até mais simples do que o para. O para ele é todo mais encorpado, eu diria. O enquanto eu repito até, ele já não é tão robusto quanto essas, beleza? Então, vou falar aqui brevemente sobre elas e a gente parte para a nossa última lista de exercícios. Beleza? Então, vamos lá. O pessoal aí tá tirando onda comigo, o Roberto perguntando quantos dedos tem aqui. Tá bem difícil, viu, de enxergar, porque só para deixar aqui registrado, perdi meu óculos, revirei meu quarto aqui, a procura dele, não achei. Hoje eu tô até meio desconcentrado por conta disso. Tô meio que forçado, meio que tendo que forçar a vista um pouco. Então, eu acho que eu não tô 100%, certo? Quantos graus usa um professor? Um bocado, viu, gente? Um bocado, o professor sofre. Ai, ai. Então vamos lá, pessoal. Então relevem um pouquinho hoje essa minha falta de concentração é por falta aí desse meu óculos. Então falando aqui brevemente sobre a primeira estrutura que eu quero que vocês tenham conhecimento, a estrutura de repetição enquanto, certo? E aí essa estrutura de repetição enquanto, ela tem uma utilidade bem específica. Olha só, se quiséssemos repetir um trecho de código, um número indeterminado de vezes, compara, a gente consegue repetir nossos trechos de código um número determinado de vezes. Lembrando lá, para uma variável de valor inicial até valor final, passo 1, faça. Olha só como era bem grande a instrução, mas pegando tudo isso, você estava repetindo um trecho de código um número determinado de vezes. Ah, eu quero ir de 1 até 10, então você vai repetir 10 vezes. Ah, eu quero ir de 1 até 1000, então você vai repetir 1000 vezes. Ah, eu quero ir de 1 até 100 pulando de 2 em 2. Então, você aí vai repetir 50 vezes, certo? Essa era a lógica do para. Aqui, com enquanto, nós temos essa possibilidade de repetir algo de forma indeterminada. E aí, há contextos, há aplicabilidades específicas para isso, como é o caso aqui, ó, criar uma conta em um sistema no qual não é possível ter um nome de usuário similar à senha. Então, nós poderíamos, olha só, ter isso aqui, pensando nessa lógica, que consiste no seguinte: lemos o nome de usuário, lemos uma senha, certo? E aí verificamos se o nome de usuário for exatamente igual à senha, verificamos isso, informamos isso para o usuário. Nome de usuário e senha iguais, tente novamente. Se não, conta criada com sucesso. É isso que, assim, bem brevemente mesmo, ocorre nos sistemas aí na vida real, certo? Só que se vocês notarem aqui, só é possível fazer essa verificação uma única vez. Ou seja, eu estou lendo o nome do usuário, estou lendo a senha, e aí eu verifico se o nome e senha são iguais, o que não é interessante de se ter, já que fere uma medida de segurança. E aí eu só dou esse feedback. Se forem iguais, eu informo. Se forem diferentes, eu crio a conta. Certo? E aí, se o usuário digitar um nome de usuário e assim exatamente iguais, meu programa vai executar e vai encerrar sem ter criado essa conta do usuário, sem ter dado a possibilidade do usuário redigitar o seu nome de usuário ou sua senha para que um deles aí ficasse diferente. E aí a gente se pergunta, meu Deus, professor, e agora? O que, que eu faço? Como eu posso contornar esse problema? A gente contorna utilizando a nossa maravilhosa estrutura de repetição enquanto, beleza? E aí a estrutura de repetição enquanto, ela é muito útil quando a gente não tem um conhecimento prévio do número de repetições a serem executadas, que é exatamente o que eu tinha falado agora há pouco. A gente vai repetir algo, um trecho, a gente vai repetir um trecho de código, um número indeterminado de vezes. A gente não tem noção, pegando esse exemplo anterior, de quantas outras vezes o usuário vai inserir o mesmo nome de usuário, mesma senha. Porque se ele continuar inserindo esses valores que são iguais, então a gente vai continuar solicitando que ele informe esses valores até chegar ao ponto em que eles foram diferentes. Então, olha só, aí stonks, a lógica por trás, certo? E aí a sintaxe da estrutura enquanto, a estrutura de repetição enquanto, é muito simples. Olha só, é só isso aqui, pessoal. Enquanto
uma determinada condição, faça conjunto de instruções fim enquanto. Ou seja, eu passo aqui a palavra que remete a essa minha estrutura de repetição, enquanto uma condição que vocês viram que a gente tem que trabalhar com condições. Então, tem aqui a condição enquanto alguma coisa for verdade, certo? Ele vai repetindo esse conjunto de instruções que aqui está listado. Pegando esse nosso exemplo, então, enquanto o nome do usuário e a senha forem completamente iguais, então eu vou solicitando novamente esses valores até que o meu usuário insira valores que sejam diferentes e essa condição não mais seja satisfeita, certo? Então, só para fixar na mente de vocês, ao início dessa nossa estrutura, a condição, ela é testada. Se ela for falsa, então nosso conjunto de instruções não é repetido. Ele só é repetido no caso dessa nossa condição resultar em um valor verdade. E aí, enquanto esse valor, essa condição, ela for verdade, eu vou repetindo. Porque se isso é verdade, então há necessidade de se repetir o trecho de código que está atrelado a essa condição. Quando for mentira, então já simboliza que não há mais necessidade de repetir esse trecho de código, certo? E aí aqui é o que eu acabei de falar, eu subo até esse material para vocês darem uma olhada, e aí olhem só que massa como fica a nossa solução. Então agora eu já fiz uma pequena modificação, olha só, uma pequena modificação mesmo, e isso está garantindo que o meu programa vai continuar executando enquanto o usuário informar o nome de usuário e uma senha que sejam completamente iguais. Olha só, o que eu tenho aqui? Ignora essa linha 7 e a linha 22. O que eu tenho aqui? Entre a linha 8 e entre a linha 21. Eu tenho exatamente o código que eu apresentei para vocês agora há pouco. Então, eu estou solicitando o nome de usuário, estou solicitando a senha, estou verificando se forem iguais, se são iguais. Se são iguais, eu informo isso. Se forem diferentes, eu informo isso. Então, com exatamente a mesma coisa. Eu até volto para provar para vocês que eu não fiz modificação alguma nesse algoritmo que eu apresentei agora para vocês, certo? Quer dizer, modificação alguma nesse código que está aqui presente. A modificação que eu fiz foi só adicionar coisas além. Eu não mudei em nada que vocês já viram. Eu só acrescentei outras coisas, certo? O que eu acrescentei? Está aqui minha estrutura enquanto, que finaliza aqui, ó. Ela começa na linha 7, finaliza na linha 22. Ou seja, tudo que está entre a linha 7 e entre a linha 22, ou seja, tudo que está entre o meu enquanto e o fim enquanto é exatamente o trecho de código que eu vou ficar repetindo enquanto a minha condição for verdadeira. Qual é a minha condição? Nome de usuário igual a senha. Ou seja, enquanto esses dois valores forem iguais, eu vou solicitando o nome de usuário, vou solicitando a senha, verifico se ambos são iguais. Se forem, dou esse feedback. Se não forem, dou este. E aí, se eles forem diferentes, essa condição já não é mais satisfeita. E aí eu encerro de vez a repetição desse meu código, certo? Então, é isso. Essa é a lógica por trás da estrutura enquanto a condição que você estabeleceu for verdade, vai ficar repetindo. Quando essa condição for verdade, for falsa, desculpem, for mentira, então aí vocês não mais executarão o que está dentro do enquanto e aí vão partir para o que está fora dele. Então, se eu tivesse aqui logo após a linha 22 algum outro trecho de código, esse outro trecho de código seria executado quando eu encerrasse as repetições aí do meu laço enquanto. Essa é a lógica, pessoal, bem simples, não tem nenhuma dificuldade para se entender. E aí, na prática, nos exemplos aí, nos exercícios que eu sugiro que vocês resolvam, aplicar essa estrutura é muito simples. Certo? Deixa eu ver aqui. Que estão perguntando. Pronto, ó. O pessoal está dando sugestões aí de nicks. Tem muito problema realizar essa repetição com procedimentos. Pronto, os nossos procedimentos seriam, no caso, funções, né? Não, não tem. É tudo muito equivalente aí à sua lógica, certo? Carlos, William, tudo muito equivalente aí à sua lógica. Beleza? Não tem nenhum problema você estar chamando seus procedimentos, suas funções dentro aqui do seu enquanto, só que fique ciente que isso tem que estar relativo à sua lógica.
Só para te tranquilizar, é algo absurdamente normal, é algo que nós faremos aos montes aí quando estudarmos a linguagem C, que na linguagem C nós vamos criar nossas próprias funções. Mas só para deixar vocês à parte, olha só, o escreva, o leia, são funções, só que são funções que não foram criadas por vocês. Funções procedimentos, certo? São funções procedimentos que não foram criados por vocês, já estão presentes aí na própria estrutura do pseudocódigo e você só faz uso. Então, já existem essas funções pré-definidas, você utiliza elas da maneira que bem entender. Mas aí lá na terceira unidade, você só spoiler porque o Carlos, né? O Carlos perguntou. Vocês terão a possibilidade de criar as vossas funções. Isso é algo muito legal, pessoal. Porque vocês podem criar funções para resolver problemas específicos aí das vossas vidas. Isso é algo muito bacana, certo? Quando usar o para enquanto? Então, Radija, tem um macete para isso. Na verdade, tem nenhum macete. É o que eu já tinha explicado. Para quando você quer repetir um número finito de vezes. Ah, eu quero repetir 10 vezes, quero repetir 4, quero repetir 100. Então, você já sabe que vai usar o para. Ah, eu não sei quantas vezes eu vou precisar repetir, porque isso ficou implícito. Então, você já aplica o enquanto ou aplica o repita até que eu ainda vou falar. Certo? Isso aí daria problema com caixa alta, tipo, botar a mesma coisa, só que no CAPS e outra? Não, porque ele não é case sensitive. Se eu não estou enganado, o pseudocódigo não é case sensitive, mas a linguagem C já é, certo? Então, lá na linguagem C, vocês aí terão que tomar cuidado com isso. Mas aqui no pseudocódigo, como é só algo para meio que aprimorar o pensamento lógico de vocês, então pode utilizar em caixa alta que ele permite. Ele diferencia o X minúsculo de X maiúsculo. Ó, vamos ver, deixa eu testar isso aqui agora, rapidinho, só uma pequena pausa. Porque para mim a linguagem em si ela é case sensitive, certo? Mas aqui o pseudocódigo não. Calma aí. Ó, tô aqui com duas variáveis com o mesmo nome, ó, X minúsculo, X maiúsculo. Deixa eu só tentar executar aqui, ó, ele já apontou um erro. Certo? Então, ele também agora é case sensitive. Então, fica aí a lição. Isso eu não estava sabendo. Mas deve ter sido uma atualização, enfim. Mas aqui é case sensitive. Deixa eu testar aqui com enquanto. Espera aí. Olha só. Enquanto aqui um for maior do que um, Diego, não tá passa. mostrando o visual aqui, não. Acho que você compartilhou só a tela do Google Chrome. Bem observado. Bem observado. Desculpa, pessoal. Espera aí. Desculpa. Como eu disse, ó, sem meu óculos eu tô só o bagaço. Peraí. Vai. Pronto, agora sim, olha só. Então aí o que perguntaram se eu poderia fazer as coisas assim, ó. Enquanto. Olha só, então deixa eu só colocar aqui um escreval teste. Certo? Deixa eu só executar, olha aqui, ó, que ele permite, certo? Você pode colocar essas instruções em maiúsculo, não tem nenhum problema. Mas lá na linguagem C, se eu não estou enganado, você já não vai poder fazer isso. Certo? Ó, o que eu estava testando era só o seguinte, que nós temos aqui, ó, duas variáveis com o mesmo nome, só que aí ambas estão com letra maiúscula. E aí ele encara aqui as duas como uma só. Então, era isso que causou-se minha confusão, certo? Mas aí já fica a reflexão que você não pode utilizar, que você pode, na verdade, utilizar esses comandos em caixa alta, e aí eu falo mais sobre isso aqui na linguagem C, porque tem toda uma lógica por trás, certo? Beleza? Pronto, então deixa eu só voltar aqui para a aula, e a gente continua a discussão. Deixa eu só ver se alguém falou mais alguma coisa. O que seria esse procedimento, então, nas outras linguagens? São as funções, certo, Carlos? São as nossas funções. É porque aqui no pseudocódigo tem uma lógica diferente. Não, lógica diferente não. É só para você entender sobre o que seria tudo isso.
Mas eu deixo para falar melhor da linguagem C, porque aqui é muito limitado, é muito limitado. Eu assim, particularmente, estou aqui de mãos atadas com o pseudocódigo por conta das limitações desse pseudocódigo, dessa pseudolinguagem de programação. Porque não é uma linguagem de programação, é um preparatório ou é algo que tenta ser uma linguagem de programação, mas não é. Então, como não é uma linguagem de programação, a gente fica muito limitado. Não dá para fazer coisas muito legais que eu queria fazer que são possíveis lá na linguagem C. Então, por isso que eu estou assim aflito para terminar logo esse conteúdo, a gente enfim começar a linguagem C e aí vocês criarem apreço, criarem gosto pelas coisas, pelas inúmeras possibilidades que ali podem ser feitas. Certo? Então, procedimento aqui no pseudocódigo são as nossas funções, beleza? Tem muitas diferenças entre a linguagem C e o pseudocódigo? Pronto, olha só. A lógica é a mesma, certo? Aqui o que vocês estão aprendendo é a mesma lógica da estrutura de repetição while lá da linguagem C, certo? Então, o enquanto na linguagem C se chama while, ele tem essa mesma estrutura. Então, por isso que a ementa do curso, a ementa dessa disciplina exige que eu apresente essas coisas para vocês, certo? Mas, assim, vocês pegando a lógica, já sei como usar o para, já sei como usar o enquanto, já sei como funciona o escreva, já sei como funciona o leia, já sei como funciona tudo que está sendo apresentado aqui, perfeito. Vocês não terão dificuldades nenhuma quando partirem para a linguagem C, certo? Porque aqui vocês estão pegando, antes de tudo, a lógica. E a lógica é primordial para que depois você saiba colocá-la em prática com algo que já é consolidado em uma linguagem de programação, certo? Então, aqui, se vocês estão entendendo enquanto, quando nós formos lá para a linguagem C, vocês vão entender o while. Se vocês entenderam o para da semana passada, então lá na linguagem C vocês vão entender o for. Se entenderam se não, lá na linguagem C vão entender o if, o else. A lógica é praticamente a mesma. É só o que eu quero enfatizar que lá na linguagem C a gente vai ter muitas outras coisas que vão nos dar mais liberdade, certo? Vão ter aí uns acréscimos, coisas novas que eu vou ensinar e que serão bem úteis para vocês. Certo? Beleza. Pronto, olha só, aí o Vinícius já está indo mais além. A gente tem isso também na linguagem C, função com retorno, função sem retorno. E aí há um tipo específico para isso. Só que eu não queria falar isso agora, Vinícius, porque senão ia deixar o pessoal ainda mais confuso. Acho que para quem não sabe o que é procedimento, deve estar boiando. Mas é basicamente isso. A gente tem as funções com retorno e sem retorno, certo? Só adentrando aqui na discussão do pessoal mais avançado. Beleza? Pronto, então vamos lá, pessoal. Então tá aqui implementação da nossa estrutura de repetição enquanto dentro desse contexto, certo? E aí eu só estou repetindo esse trecho de código enquanto essa condição for verdade. Beleza? E aí, olhem só, aqui testando tudo isso. Então, estava aqui testando esse meu código. Olha só como ficou a minha saída. Ó. Nome de usuário sem iguais, tem novamente. Então, vejam que ele está repetindo tudo isso enquanto o meu código for executado, certo? Olha só, utilizando aqui o nosso enquanto para uma repetição já limitada. Vocês têm essa possibilidade, certo? O enquanto ele é mais destinado a quando vocês não sabem quantas repetições querem fazer, certo? Entretanto, vocês podem utilizá-lo também para fazer repetições limitadas. E a gente só vai precisar fazer aqui uma pequena lógica por trás, que é o seguinte, olha só, enquanto o i for menor do que 1000, certo? Eu mostro aqui essa mensagem, eu gosto da disciplina de algoritmos, e aí vou incrementando aqui o valor da minha variável 1000, minha variável i, em uma unidade. Então, i recebe o valor dela mais 1. Mas isso aqui é só caso você não queira de forma alguma utilizar o para, porque isso aqui é muito mais fácil, é muito mais claro utilizando o para. Isso aqui eu só deixo como aí um adendo por trás dessa estrutura, certo? Deixa eu só avançar aqui logo. Então, vamos aqui só ver um exemplo, certo? Antes de mostrar outra estrutura e resolver os exercícios aí da nossa lista, que consiste aqui no seguinte, olha só para vocês entenderem melhor a aplicação por trás de tudo isso. Então, cria um algoritmo que seja capaz de somar todos os números digitados pelo usuário até a inserção do valor 0. E aí, ao final da execução, deve ser apresentado o resultado da soma. Então, olha só, temos algo muito específico.
O usuário vai digitando vários números do nosso programa, certo? E aí, quando ele digitar exatamente o numeral zero, o valor zero, então a gente encerra. E aí, vamos somar todos os números que o usuário inseriu. E aí, a gente apresenta o resultado dessa soma. Olha como fica bem simples esse nosso algoritmo. Eu peço, primeiramente, para o meu usuário digitar um número diferente de zero, porque se for zero, eu já não vou fazer a soma. Então, peço para ele digitar um número diferente de zero, leio esse número. E aí, estou aqui com a minha estrutura enquanto, ó, começa aqui na linha 10, finalizo na linha 15, e enquanto esse número digitado pelo meu usuário for diferente de zero, faça. Ou seja, eu tenho aqui uma variável soma, a nossa variável acumuladora, que eu também já falei, e ela recebe ela mesma mais esse número aí digitado pelo usuário, certo? Fiz essa soma, solicito um outro número, e aí leio esse outro número, e aí já parto para a próxima repetição. Quando eu for executar a próxima repetição, já verifico o número que o usuário inseriu. Ele é diferente de zero? Se for verdade, então eu continuo aqui somando. E aí fico nesse looping, fico nesse ciclo, de forma aí indeterminada, não sei quantas vezes o usuário vai inserir um valor diferente de zero, então fico nisso aqui até que ele insira um valor diferente de zero. Quando encerrar esse meu laço enquanto, eu mostro aqui o valor da soma, certo? Então, aí, uma aplicação bem simples dessa nossa estrutura de repetição enquanto, beleza? Aí o Wesley disse, ó, vou instigar a pessoa usando algoritmo agora. Pronto, é uma forma aí bem técnica de se utilizar os conhecimentos da nossa disciplina, certo? Então tá passando aí o carro de som. Então, pessoal, enquanto esse carro de som passa e eu vou mutar no microfone, digam aí se vocês estão entendendo a estrutura enquanto, rapidinho, por gentileza. Pronto, passou. Ainda bem que vocês não escutaram a propaganda. Ainda bem que vocês não escutaram a propaganda. Tava me segurando aqui, gente. Sério, ó, nas minhas aulas já passou de tudo. Já passou o carro do ovo, já que é comum, já passou o carro da banana, já passou, inclusive, para vocês verem. Eu estava dando uma aula na turma passada, passou algo extremamente inovador, que eu nunca imaginei na minha vida que iria ter um carro para isso, que era o carro das calcinhas. E aí ele fazia a maior propaganda, acho que era 3 calcinhas por R$ 10, algo assim do tipo. Foi a coisa mais impressionante que eu já vi na vida. Nunca imaginei que ia ter um carro desse tipo. Esse aqui era uma propaganda engraçada, ainda bem que vocês não ouviram, certo? Tudo, sério, gente, de tudo. De tudo. Ah, não, não, João Vitor, é porque eu moro no Encanto, mas eu soube que lá em Mossoró tem um avião que fica anunciando o circo, né? Isso aí eu achei genial, achei legal. Achei legal. Se tivesse, esse aí eu deixava a propaganda passar. Certo? Então, beleza, pessoal. Eu vi aqui que vocês estavam entendendo essa estrutura. Falaram aí que é até tranquilo, massa. Quando a gente for colocar a mão na massa, de fato, com a nossa lista de exercícios, vocês verão que não tem nenhuma dificuldade, certo? Então, deixa eu só passar aqui. Eu vou disponibilizar esse material lá no Cigar e vocês podem ver outros exemplos em que eu aplico essa estrutura, certo? Eu quero fazer isso na prática com vocês. Então, agora falando sobre a estrutura de repetição, repita até, senão a gente vai perder muito tempo, já são quase 4h40. Então, olha só, a nossa estrutura repita até, ela também repete as coisas um número indeterminado de vezes. Então, a gente também não tem noção de quantas vezes as nossas repetições serão executadas, certo? Quando a gente não tem essa noção, então a gente pode utilizar o enquanto repita até. O enquanto vocês já entenderam a aplicabilidade dele, o repita até ele já tem uma aplicabilidade mais específica, olha só. E se quiséssemos repetir um trecho de código,
até que uma condição fosse satisfeita, como aqui o caso da verificação de senha. Olha só, para se verificar a senha, pegando de forma bem básica mesmo, o algoritmo por trás disso, o que eu tenho? Eu tenho uma mensagem pedindo para o meu usuário digitar a sua senha, leio essa senha e faço aqui a verificação. Então, se a senha foi igual que eu coloquei aqui, ó, algoritmos minha paixão, arroba 8, o 8416, então eu libero o meu acesso, se não, acesso negado, certo? Então, estou aqui com essa minha senha, e aí, se o meu usuário digitou exatamente isso, acesso liberado, se não, acesso negado. Se vocês notarem, esse trecho de código aqui não vai ser repetido. Eu não estou repetindo isso aqui. Eu só estou fazendo a verificação uma única vez. Pessoal, nos sistemas aí que vocês utilizam, vocês só têm a possibilidade de inserir a senha uma única vez? Não. Claro, eles têm uma limitação que é uma questão de segurança. Você pode fazer isso, aí se eu estou enganado, até 3 vezes, e aí depois de 3 vezes, existem algumas medidas de segurança que bloqueiam a sua conta porque acham que você está, que acha que um terceiro está tentando invadir sua conta ou algo assim do tipo. Se não estou enganado, é algo que os próprios caixas eletrônicos implementam. Você não pode errar sua senha mais do que 3 vezes. Algo assim do tipo. Mas vocês notarem que nem isso eu estou fazendo. Eu não estou nem repetindo várias vezes e nem 3 vezes, por exemplo. Certo? E como a gente pode contornar esse problema? A gente pode utilizar a nossa estrutura de repetição, repita até, certo? E aí, mais uma vez, ela é útil nos casos em que a gente não tem conhecimento prévio do número de repetições a ser executado. E aí, esse trecho de código é repetido de forma desconhecida, igual o nosso enquanto. A gente não tem noção de quantas vezes vai repetir, certo? E aí ele também é um laço condicional, pois ele também tem uma condição. E olhem só, mais uma vez, como a estrutura dele é muito simples. Tão simples quanto o enquanto. Coloca aqui, repita, dou uma indentação, conjunto de instruções que eu quero repetir, até que uma determinada condição seja satisfeita. Então, a gente vai ficar repetindo isso aqui até que essa condição seja verdade. Então, a gente já tem meio que o inverso do enquanto. Porque enquanto a condição for verdade, eu repito. No repita até, enquanto a condição for falsa, eu vou repetindo, certo? Porque é como se eu quisesse estabelecer aí uma meta a ser alcançada. Então, quando eu alcançar a satisfação dessa condição, eu paro de executar. Outro ponto importante, o que diferencia o repita até do enquanto? O que diferencia mesmo eles? O fato de que eu vou primeiro executar o meu trecho de código para só depois verificar a sua condição. Lá no enquanto, não, a gente primeiro verificava a condição, se fosse verdade, executava, repetia. Aqui não, a gente primeiro executa o que a gente atrelou aí na lógica e depois verifica a satisfação da condição que foi passada aqui dentro dessa nossa estrutura. Essa é a lógica por trás. Então, está aqui comentado para que vocês possam ver. Eu subo esse slide lá no Cigar, beleza? E aí, por exemplo, aí da senha, olha só, o que a gente pode fazer? Vejam só que legal. Eu estou aqui aplicando agora a minha estrutura repita, e eu tenho aqui, ó, repita até a senha ser igual a isso aqui, certo? E aí, o que eu estou repetindo? Peço a senha do usuário, verifico se é igual, se é igual ou diferente. Se for igual, eu mostro a mensagem de acesso liberado, se não for, acesso negado. Meu usuário inseriu uma senha errada, então eu repito novamente esse ciclo. Inseriu de novo, repito novamente. Inseriu de novo, repito novamente. Fico nisso aqui até o meu usuário, de fato, inserir a senha correta. Então, vejam aí que eu meio que estabeleci uma meta a ser alcançada que consistiu no fato da senha inserida pelo meu usuário ser exatamente igual à senha que condiz a conta dele, certo? E aí, como ficou a saída aqui nesse meu algoritmo, ó, digite sua senha de acesso. Aí eu coloquei aqui, eu amo algoritmos, alguma coisa. Acesso negado. Digite sua senha de acesso, algoritmos melhor disciplina, acesso negado. Coloquei outra aqui, ó, algoritmos minha paixão, que era a senha correta, e acesso liberado. Por que é importante fazer isso? Porque, olha só, não faz sentido. Não faz sentido você antes pedir a senha para depois verificar? Sim. Então, nesse contexto, é melhor aplicar o repita. Porque utilizando o enquanto, você teria que
fazer essa solicitação fora do enquanto, para depois verificar se as senhas elas não batem, para aí conseguir entrar no ciclo desse laço de repetição. Vejam até que é meio difícil de se enxergar isso, porque você tem que fazer toda tem que fazer toda. Ah, esqueci o termo. Você tem que fazer toda uma lógica por trás, toda uma gambiarra, certo? Para conseguir aplicar muito bem o enquanto dentro desse contexto. Aqui não. O repita já é absurdamente perfeito para essa aplicação. Então, repita. Você primeiro executa o trecho de código para depois verificar se há a necessidade de repeti-lo. E aí, uma aplicação disso é aí com a senha. Certo? É igual enquanto, só que ao contrário, sim, ao invés de a condição ser em cima e embaixo. Pronto, também é outra lógica, certo? E aí, para facilitar vocês, como eu disse, como é o contrário, então a condição fica embaixo, e aí se é o contrário, então lá no enquanto você repetir enquanto fosse verdade. Aqui você vai repetir enquanto for falso. Enquanto for falso, você repete, porque quando for verdade, você encerra. Diferente lá do enquanto. Certo? Mas enquanto não pouparia mais memória, não necessariamente, certo, Marcos? Porque a gente, na verdade, acho que estaria tendo um pouco mais de desperdício tentando fazer. É porque, assim, tem os contextos específicos para se aplicar. Você tentar resolver isso com enquanto necessitaria mais trechos de código, um pouco mais de lógica para você conseguir alinhar as coisas muito bem. Aqui não, você já utiliza o repita dentro aí da própria estrutura dele, você já tem as coisas bem definidas, então acaba sendo muito mais prático. Certo? No enquanto também, porque eu não coloquei aqui, eu pensei que eu tinha colocado, mas olha só, tentem imaginar o caos que seria você fazer isso aqui com enquanto. Seria um pouquinho mais difícil, porque você teria que, antes do laço, solicitar a senha, e aí teria que fazer uma condição para poder entrar no seu enquanto, e aí dentro do enquanto você teria que solicitar novamente assim, enfim, ficaria um caos total, gente. Até se eu fosse explicar isso, ficaria meio confuso aí para vocês. O que eu quero ressaltar é que há contextos em que você já consegue perceber. A própria lógica da questão ela já deixa evidente quando é mais prático utilizar o repita até ou quando é mais fácil utilizar o enquanto. Eu já até ressalto, para tranquilizar vocês, que o repita até, ele é aplicado em contextos muito específicos, como é que o caso da verificação de uma senha. É muito mais prático fazer a verificação de uma senha com repita até do que com enquanto, ou do que com laço para, certo? Muito mais prático. Assim como é muito mais prático você utilizar em alguns outros contextos o enquanto do que o repita até. Certo? Beleza? Esse repita é a mesma coisa que o do while em outras linguagens, né? Isso mesmo, Leonardo, é a mesma coisa. Então, se vocês entenderem a lógica do repita até o do while, que é o da linguagem C, vocês terão aí a capacidade de entendê-lo tranquilamente, certo? E aí, deixa eu só mostrar aqui um outro exemplo mais prático para isso, certo? Com a aplicabilidade aí do nosso repita. Então, olha só. Aqui do fatorial, não. Determina aqui a quantidade de maiores e menores de idade de N pessoas, certo? Então, olha só. Você aqui já vai receber um total N de pessoas e... Não, calma aí. Opa, aqui já veio errado. Acho que isso aqui eu coloquei sem querer. Acho que isso aqui eu coloquei sem querer. Coloquei sem querer, de fato. Coloquei sem querer, eu vou corrigir isso, certo? Mas assim, em tese, o nosso, repito até, perdoe por esse breve problema no slide, eu não tinha percebido, acabei esquecendo de colocar o algoritmo correto, mas a gente utiliza o nosso, repita até, geralmente para essas verificações de senha, certo? E aí, já para dar um spoiler do nosso trabalhinho, eu vou pedir para vocês implementarem uma senha de acesso, e aí já tem aqui a lógica para vocês só replicarem dentro do vosso código, certo? Então, pessoal, sem mais delongas, já são 4h40, a gente está perdendo um pouquinho de tempo, vamos aqui partir para a nossa lista, e eu consigo falar
sobre essas duas estruturas melhor para vocês, certo? Eu prefiro muito mais colocar a mão na massa do que só ficar nessa conceituação, nessa teoria, enfim. Então, tá aqui a nossa última lista de exercícios, certo? Que encerra a nossa unidade. E aí, vocês aí irão se divertir com elas, certo? Deixa eu pegar aqui um caso em específico. Olha só, vamos resolver esse exercício 3. Crie um algoritmo que leia um número real até que encontre um número menor ou igual a 1. Então, a gente vai ficar repetindo a leitura de um valor do tipo real até encontrar algo que seja menor ou igual a 1, certo? Essa aqui é a nossa condição, ó, um número menor ou igual a 1. E a gente consegue resolver isso aqui utilizando as nossas duas estruturas, certo? Olha só, deixa eu partir aqui para o meu programa, e aí eu primeiro vou resolver com o enquanto, e aí depois eu resolvo com repita até, porque os dois vocês podem utilizar muito bem, se aplicam a esses contextos, só que aí vocês verão que um deles se sobressai em relação ao outro, certo? Então, deixa eu só solicitar, deixa eu só criar aqui essa variável, uma variável número do tipo real. E aí eu vou ter aqui o seguinte, ó, leia número, certo? E aí, qual é a nossa condição? Enquanto o meu usuário não digitar um número que seja menor ou igual a 1. Então, essa é exatamente a minha condição, ó. Número menor ou igual a 1, certo? E aí, vou ter aqui o meu faça e aqui o meu fim enquanto, certo? E aí, só para vocês verem como esse exercício é bem simples, ele solicita o seguinte: crie um algoritmo que lê o número real até que encontre um número menor ou igual a 1. Então, eu vou só ficar repetindo o que, pessoal? A leitura desse número. Eu vou só precisar fazer exatamente isso aqui, certo? Vou só ficar fazendo a leitura desse número até que o meu usuário digite um número que satisfaça essa condição, certo? E aí, aqui executando, olha só, vou colocar aqui 5. Calma aí, deixa eu só ver o que aconteceu. Enquanto o número for menor ou igual a 1, enquanto... Deixa eu só ver aqui o que eu cometi de errado. Enquanto o número for menor ou igual a 1, faça a leitura desse número. Tá aqui minha variável número. Nossa, gente, meu Deus, como é horrível ficar sem óculos. Eu tô totalmente disperso. Calma aí. Tá. Não, pera, desculpa. O número não tem que ficar do tipo inteiro, não? Não necessariamente. Deixa eu só ver se é esse aqui. Quanto o número for maior ou igual a 1. Isso, é exatamente isso aqui, ó. Isso, pronto. Foi porque eu me confundi aqui com a condição, certo? Me confundi com a condição. Desculpem. A questão pede que enquanto for digitado um número que não seja menor ou igual a 1, então eu vou solicitar essa leitura, certo? Então, é aqui exatamente o que eu coloquei. Eu tive que colocar o inverso dessa condição, porque o enquanto exige que isso aqui seja verdade. Enquanto isso for verdade, eu vou repetindo. No caso anterior que nós tínhamos isso aqui, certo? Tínhamos isso, e aí, com isso, aqui a lógica ela não estava dando certo, beleza? Então, esse foi aí o meu erro. Então, enquanto o número ele for maior do que 1, eu vou ficar repetindo, porque quando for exatamente igual a 1, ou for exatamente menor do que 1, então encerro aí a minha leitura. Então, olha só, eu vou aqui colocando, ó, 9, 8, 7, 6, 65, 5, vou colocar aqui menos 1, e aí vejam que ele encerra a execução, a gente conseguiu atender a exigência desse algoritmo, certo? Aqui, olha só, utilizando o nosso repita até, ó, o repita até. O que eu vou repetir? Eu vou repetir exatamente a leitura aí desse número. E aí, como repita até é como se fosse o contrário da nossa... do nosso enquanto, então a gente vai estabelecer aqui o seguinte: até o número ele ser menor ou igual a 1. Vejam só que faz até mais sentido aqui nesse contexto utilizar o nosso repita até, certo? Eu faço um comentário, não vou deixar aqui não. Então, olha só, deixa eu só retirar isso. E aí, pronto, ó, vejam só como a nossa solução ela fica mais simples
utilizando o nosso repita. A gente só utiliza essa lógica aqui, e aí sim faz um pouco mais sentido. Então, deixa eu só executar isso aqui, certo? Peraí, só um instante. Olha só para vocês verem como vai se figurar esse looping. Então, está esperando aqui um número, vou colocar aqui 5, certo? Então, dou Enter, e aí ele faz a verificação, já fez a verificação, já está solicitando outro número, ó. Então, dou um Enter, já fez a próxima verificação, esse número ainda não é menor ou igual a 1, então veja que ele está só solicitando, ó. Está só solicitando esses valores. E aí, quando eu colocar exatamente um valor que seja igual a 1, então ele encerra aí a execução do meu algoritmo. Vejam só que até com repita, até fez mais sentido. O que eu quero que vocês tenham em mente é que vocês conseguem resolver tranquilamente qualquer problema com o enquanto e com o repita até, certo? A questão é que em determinados contextos, o repita até ele acaba sendo mais prático do que o enquanto. Da mesma forma em que em alguns contextos o enquanto acaba sendo mais prático do que o repita até. É só isso que eu quero que vocês tenham em mente. Vocês conseguem resolver qualquer problema com esses dois laços, só que em determinados contextos eles são mais úteis do que em outros. Beleza? Deixa eu ver aqui. A máquina se estraga depois de um tempo. Tá, vocês vão falando de outra coisa. Ó, se até o professor erra, imagina eu. Normal, gente, todos aí erramos na vida. Certo? Beleza? Então, eu vou só deixar aqui comentado para vocês resolução com enquanto, e aqui eu vou deixar resolução com repita até, certo? Então, aqui os dois fazem a mesma coisa, só que aí eles acabam sendo mais úteis em alguns determinados contextos. Certo? Beleza? Deixa eu só colocar aqui exercício 03 e salvar isso aqui para compartilhar com vocês, certo? Então tá aqui área de trabalho, novo, pasta, e aqui a nossa lista 04, a última lista, amém. Para vocês, devem estar muito felizes. E aqui é o exercício 03, certo? Vamos resolver outros exercícios? Vou resolver aqui o máximo possível que eu conseguir. Então, deixa eu só deixar aqui marcadinho, que esse aqui já foi resolvido. Certo? Esse aqui, ó, inclusive, já tem no nosso slide, que é um algoritmo que lê o número inteiro até que encontre o número igual a zero. Esse aí já tem no nosso no slide, certo? Então, você já tem aqui meio que algo para se embasar. Deixa eu ver aqui outra coisa legal. Pronto, olha só. Esses 5 aqui dá para fazer, certo? Vamos fazer esses 5. Cria um algoritmo, deixa eu só aumentar aqui o zoom, para o pessoal poder ver melhor. Exercício 5. Cria um algoritmo que lê uma quantidade indeterminada de números reais positivos e identifique qual foi o maior e o menor número digitados. Então, olha só, pessoal, como as coisas aqui se figuram dentro desse exercício, certo? Lê uma quantidade indeterminada de números reais positivos. Alguém já consegue perceber qual seria a minha condição de parada dentro desse contexto? Lê uma quantidade de números reais positivos. Quando é que eu vou parar de fazer a leitura desses números? Alguém tem alguma sugestão? Mandem rapidinho no chat, se vocês tiverem a sugestão. Isso, Lívia, muito bem. Quando o meu usuário digitar um número que não se figure como positivo. Lê uma quantidade indeterminada de números reais positivos. Meu usuário digitou um número que seja neutro, ou digitou um número que seja negativo, ou melhor, o número que seja igual ou menor do que zero, então eu encerro aí a leitura. Beleza? Ok? E aí, quando eu encerrar essa leitura, eu vou informar qual foi o maior e qual foi o menor números aí digitados. Então, eu vou identificar exatamente, dentre todos esses valores que o meu usuário inseriu,
qual deles se figuraram como os maiores e qual deles se figuraram como os menores. Beleza? Ok? Então, vamos fazer isso agora aqui. Deixa eu só abrir aqui um outro algoritmo e aí a gente resolve esse outro exercício. Certo? Então, dessa vez eu vou chamar ele de maior e menor números, que afinal é o nosso objetivo, beleza? Então, vou continuar aqui com essa minha variável número, e aí ele informou aqui na questão uma quantidade determinada de números reais, então, perfeito, eu já vou poder utilizar exatamente essa mesma variável, certo? Deixa agora aqui só apagar isso, e aí vamos ter o seguinte, vamos colocar em prática a estratégia que eu sugeri que vocês utilizassem na nossa aula passada, para poder verificar maior e menor números, certo? Então, você faz essa leitura de forma externa ao laço de repetição, e aí você vai ter uma variável maior que recebe exatamente esse número, e vai ter uma variável menor que também recebe exatamente esse número, certo? Então, essas duas variáveis aqui que eu criei, eu declaro elas também aqui acima. Beleza? Ok? Então, isso aqui foi o que eu já tinha ensinado, já tinha sugerido para vocês, porque é muito mais prático. A gente já consegue ter um valor fundamentado dentre os valores que o usuário inseriu para fazer as comparações aí futuras. A gente resolveu algo nesse sentido nas nossas aulas passadas. Para quem não se recorda, recomendo fortemente que veja aí o que está lá no YouTube. Beleza? Então, tá aqui. Então, meu usuário já está informando um valor, eu já estou utilizando exatamente esse valor, considerando ele como o maior e o menor número, e não o número inserido. Afinal, o primeiro valor que o meu usuário inseriu. Então, se ainda não tem outros valores a comparar, ele já se figura como o maior e como o menor. Beleza? O que eu vou fazer em seguida? Olha só, vamos utilizar aqui o meu enquanto. Deixa eu só finalizá-lo. E aí, enquanto esse número que o meu usuário inseriu, ele for maior do que zero, afinal, eu tenho que colocar aqui algo que seja verdade, já que é o que rege a lógica por trás desse meu enquanto, eu vou fazendo o seguinte, eu vou ler novamente um número e aí vou aplicar a minha estrutura de decisão. Vou verificar se esse outro número lido se figura como o maior ou como o menor até o momento. E aí, para isso, eu vou ter aqui a mesma lógica do algoritmo que nós resolvemos na semana passada. Então, vou ter aqui, se esse meu número ele for maior ou igual aí o valor da minha variável maior, então, a minha variável maior vai possuir exatamente esse número, porque eu encontrei um número que se figura como o maior até o momento, certo? Se não, se esse número ele se enquadrar como o menor, ou seja, se o valor dele for menor ou exatamente igual ao valor que está contido na minha variável menor, então, o que eu vou fazer? Minha variável menor agora recebe exatamente esse número. E aí eu finalizo aqui a minha estrutura FINCI, certo? Finalizo a minha estrutura SI, finalizo ela com dois FINCIs, certo? Deixa aqui, só deixar comentado para vocês. Verifica o maior e menor números, certo? Só para que vocês se recordem quando forem estudar mais à frente e não sintam dificuldades. Beleza? E aí, no final, quando eu sair dessa minha estrutura de repetição, que vai ficar repetindo esses valores, até que o meu usuário informe um valor que seja aí negativo, então eu vou informar esse valor. Então, deixa eu só fazer aqui maior valor, certo? E aí apresento o valor da minha variável maior, certo? E aí, deixa eu só copiar e colar aqui e informo o valor que está contido na minha variável menor. Vamos executar isso? E aí eu mostro para vocês melhor na prática. Então, vou colocar aqui valores positivos, ó, 4, 2, 9, 8,
e vou informar aqui menos 1, certo? Olhem só o que ocorreu, olhem só o que ocorreu. Maior valor, de fato, ele identificou, só que o menor valor, ele aqui já está apresentando menos 1. Por quê? Menos 1 se figurou dentro de toda essa nossa lógica como o menor valor. Por quê? Olha só, pessoal, vamos entender aqui o que ocorreu por trás. Nessa primeira exigência, aqui, no primeiro valor que inseri, no caso o 4, ele foi tido como exatamente o maior e o menor valor, certo? Porque eu estou aqui com essas instruções nas linhas 8 e 9, que fazem exatamente isso, certo? Isso, muito bem, Pedro. O pessoal já está além, certo? Que bom que vocês já estão por dentro. Deixa eu só situar o pessoal ainda que não enxergou um pequeno probleminha que a gente pode muito bem contornar facilmente. Então, olhem só, olhem só. Eu recebi exatamente esse valor, certo? Massa. E aí, enquanto esse valor inserido pelo meu usuário ele for maior do que zero, ou seja, for um valor positivo, então eu vou solicitando outro valor e vou verificando se ele agora é o maior ou é o menor, certo? Quando o meu usuário digitou exatamente um valor negativo, esse valor negativo foi lido aqui na linha 12, dentro dessa minha estrutura enquanto, só que esse valor negativo ainda foi verificado dentro dessa minha estrutura SI, porque eu não coloquei uma tratativa para ignorar esses valores negativos. E a gente pode fazer isso para contornar esse pequeno probleminha aí na nossa lógica, certo? Porque eu não quero que o meu programa informe que o menor valor digitado foi exatamente um dos valores aí de paradas. Não, eu quero que ele considere somente os valores que estão dentro aí do intervalo especificado. E aí é como o nosso amigo Pedro disse, é só botar uma condição de menor para verificar se aqui, quando nós recebemos um número que se enquadre como o menor, ele também se enquadra como um número que seja positivo. Então, exatamente aqui, ó, nessa condição, vamos colocar um acréscimo. Então, deixa eu só contornar isso aqui com parênteses. Vamos colocar um E e uma outra condição, que é a seguinte: o número ele tem que ser positivo. Por quê? Números negativos nunca irão satisfazer essa condição, certo? Porque isso aqui eu já estou considerando aí os valores maiores. Mas para os valores menores, eu tenho que colocar essa outra verificação para garantir que nessa minha verificação eu só vou considerar os valores que forem positivos. Valores aí que forem negativos, eu já desprezo dessa minha verificação. E aí, agora sim, executando esse nosso algoritmo, ó, 4, 5, 9, menos 1, ele já ignora esse valor aqui negativo, que é o nosso valor aí de parada, e aí já informa aqui os valores adequados, ó, o maior valor 9 e o menor valor o 4, certo? Então veja aí só um pequeno detalhezinho que faz toda uma diferença aí dos nossos programas, certo? Então é importante que vocês sempre tenham esses olhos de águia para poder contornar esses probleminhas. Então, quando vocês enxergarem algo assim desse tipo, verifiquem a lógica de vocês e reparem se algo não está passando batido, certo? Beleza, Marcos, beleza, tu pode acompanhar depois, eu vou subir lá no YouTube essa aula assim que terminar, certo? Calma aí, deixa eu só abrir aqui o chat. Pronto, obrigado, Lívia. A Lívia avisou o probleminha que eu tinha cometido, que comeu o R daqui. Certo? Nada, Pedro. Oxe, você que enxergou isso. Você que chegou isso, tá falando que é mais cego do que o Lissim, cara. Não, injusto, viu? Injusto. Ó, mas o Lissim é extremamente habilidoso, então aí tem uma boa referência para você. Certo? Então tá aqui, pessoal, essa nossa lógica fazendo aí com o enquanto. E aí me digam
por favor, por gentileza, se vocês entenderam a lógica por trás desse algoritmo, não guardem as vossas dúvidas, sejam sinceros, pessoal, respondem com sim ou com não, certo? E aí, para quem mentir, já sabe as consequências depois, que eu estou aqui para isso, para tirar dúvidas agora, por isso que eu quero que vocês se manifestem, certo? Vamos lá, pessoal, tem mais gente na turma. Tem mais gente na turma. Tem o quê? Deixa eu ver aqui. Tem 70 pessoas na turma. Então, eu quero aí chuva aí de mensagens com vocês. Pronto, ó, já pediram para explicar algo a mais. Bora lá, explico sim. É... hum, Ó, então, Renan, é só resolver. Por isso que eu passo muita questão, pessoal. Que é para você, que é para que vocês consigam identificar suas dúvidas, que vocês consigam buscar formas aí de contorná-las, certo? Por isso que vocês têm muitas questões aí para resolver. Beleza? Então vamos lá. Pediram para explicar novamente. Então deixa eu só explicar aqui rapidinho. Estamos fazendo o exercício 5, que consiste no seguinte: crie um algoritmo que leia uma quantidade indeterminada de números reais positivos, identifique qual foi o maior ou menor número de digitados. Massa. Vocês já me falaram que, dentro desse contexto, quantidade determinada de números reais positivos. Então, eu vou precisar fazer a leitura de números reais positivos. Quando for lido um valor que seja neutro ou que seja negativo, ou exatamente um valor que seja igual ou menor do que zero, então eu encerro a minha execução. Faz sentido, certo? Quando eu encerrar essa minha execução, eu vou informar qual foram o maior e o menor números digitados, certo? Pegando essa lógica, implementando aqui no nosso algoritmo, o que nós temos? Temos o seguinte, essa leitura externa, que é algo que eu recomendei que vocês fizessem no exercício similar que nós resolvemos na semana passada, foi até explicada a motivação por trás disso, certo? Por quê? É interessante que vocês leiam primeiro um valor do usuário e utilizem esse valor lido como o valor a ser comparado com os demais valores para se verificar se ele se enquadra como o maior ou se ele se enquadra como o menor. Se vocês não fizerem isso, então aí vocês vão conseguir identificar o maior valor, entretanto, não vão conseguir identificar o menor valor, certo? Olha, era isso aqui que nós tínhamos. Deixa eu até deixar comentado isso. E aí vocês aqui verão o que está ocorrendo. Ah, calma aí, para entrar isso aqui, eu vou ter que fazer uma pequena gambiarra, porque as variáveis elas começam com o valor zero e aí não iria satisfazer. Olha só, como não fazer isso aqui, iria exigir que vocês tivessem um pouquinho mais de visão. Por isso que eu já recomendo que sempre façam isso. Ah, vai identificar um maior ou menor valor? Então já tirem uma dessas leituras para fora e já inicializem as variáveis que representam o maior ou menor valor com exatamente esse valor lido. Senão vocês aí vão ter que fazer umas gambiarras no código, não seria interessante. Que é o que exatamente que eu estou fazendo aqui. Então, executando, só para vocês verem um problema que nós tínhamos. Ah, deixa eu também só retirar isso aqui que nós colocamos, certo? Senão não vai identificar o problema. Olha só, agora sim. Então, colocando aqui, ó, os nossos valores, vejam aí que ele já está meio que informando um valor que não é tão adequado aí para a nossa lógica, certo? Então, para contornar esse problema, é o que eu já recomendo para vocês, certo? Que vocês já façam exatamente as vossas soluções nesse formato, que quando forem identificar maior e menor valor, seja maior altura, seja maior idade, seja a menor idade, a menor altura, enfim, em algum contexto específico, então já coloquem uma dessas leituras fora e utilizem esse primeiro valor lido nos próximos valores aí a serem comparados. Essa é a lógica primordial por trás. Então, por isso que nós temos aqui a variável maior recebendo o número e a variável menor também recebendo esse número lido. Beleza? E aí, enquanto esse número lido do meu usuário ele for maior do que zero, ou seja, enquanto ele for positivo, eu vou lendo outro valor e vou utilizando esse novo valor
aí nas minhas comparações futuras. Eu já não tenho um valor anterior, os valores anteriores, que estão nas minhas variáveis maior e menor, então eu já posso pegar esse outro valor lido e comparar. Esse valor lido, ele se enquadra agora como maior, ou seja, ele é maior do que o valor que está atualmente contido na minha variável maior. Se for, então a minha variável maior vai passar agora a conter esse valor. Se não, eu já verifico esse valor lido, ele se enquadra neste momento como menor, ou seja, o valor dele é menor do que o valor atual da minha variável menor, e esse valor lido, ele também é positivo, porque a gente precisou colocar esse extra, senão a gente iria considerar valores negativos, e valores negativos estão fora de cogitação dentro desse nosso algoritmo. Se essas duas condições forem satisfeitas, afinal, estou conectando elas com o e o E garante que o todo só é verdade quando as suas partes também forem verdades. Verdade. E aí, se essas duas condições forem verdades, então a minha variável menor, enfim, recebe esse valor lido do meu usuário. E aí eu fico nesse looping, fico nesse ciclo, até que o meu usuário insira um valor que seja negativo ou que seja igual a zero. E aí, se ele inseriu esse valor, então eu já encerro o meu laço e apresenta aí quais foram os maiores e os menores valores encontrados. Olha só, deixa eu executar isso aqui de uma forma mais didática, e aí vocês verão melhor como as coisas se figuram, certo? Então, olha só, estou só aqui, ó, criei minhas variáveis, ó, minha variável número está vazia, está com zero, minha variável maior está aqui, ó, com zero, minha variável menor também está com zero. Passo para a próxima instrução, leia, e ele está esperando aqui a leitura de um valor. Vou colocar aqui meu número da sorte, 4, dou um Enter, vejam que agora minha variável maior recebe esse número, então está aqui, ó, minha variável maior agora contém 4. Minha variável menor agora também contém 4, certo? E aí eu entrei aqui nesse meu laço de repetição. Qual o valor atual da minha variável número, pessoal? 4. 4 é maior do que zero? Sim, 4 é maior do que zero. Se 4 é maior do que zero, então eu entrei nesse meu laço. Nesse meu laço, ele agora está pedindo um outro valor. Vou colocar aqui 6, certo? E eu utilizo esse valor 6, aqui, deixa eu só dar um Enter, nas minhas comparações. Então, eu estou aqui agora, nessa comparação. Qual o valor que está contido na minha variável número? 6. Qual o valor que está contido na minha variável maior? 4. 6 é maior ou igual a 4? Sim, é maior. Se é maior, vejam só que agora ele satisfez essa condição, entrou aqui nesse conjunto de instruções, e aí notem que agora o valor da minha variável maior, que no momento continha 4, que era o primeiro valor lido aí do meu usuário, ele agora vai passar a conter quanto? O valor que está contido na minha variável número. Qual o valor que está contido aqui na minha variável número? O valor 6. Então, eu vou apertar aqui o botão. Vejam agora que o meu maior valor é 6. Ele já alterou esse valor. Antes era 4, agora é 6. Certo? E aí, ele partiu para a próxima verificação. Então, ele encerrou esse loop, foi para o outro. O valor atual da minha variável número, qual é? 6. 6 é maior do que zero? Sim, é maior do que zero. Então, eu leio outro valor. Veja agora que ele está esperando a leitura. Eu vou colocar aqui 8, dou um Enter e ele já passa para essa verificação. 8 é maior ou igual ao valor que a minha variável maior contém? Vamos ver. Qual o valor da minha variável maior, pessoal? 6. 8 é maior ou igual a 6? É maior. Então, satisfaz essa condição. Minha variável maior passa a conter o valor atual da minha variável número, ou seja, minha variável maior, que antes tem 6, vai conter o valor da minha variável número, que agora tem 8. Então, eu dou aqui, aperto esse botãozinho, e aí vejo que agora minha variável maior contém 8, certo? 8 já vai satisfazer essa condição, então vou repetir mais uma vez. Vou colocar aqui agora um valor menor, certo? Vou colocar aqui 1, beleza? Então, 1, dou um Enter. Então, agora a minha variável número tem 1. Número é maior ou igual ao valor que está contido na minha variável menor? Vamos ver. Número tem 1, minha variável menor, minha variável maior, desculpe, tem 8. 1 não é maior ou igual a 8. Então, essa condição aqui não é satisfeita, ele passa para a próxima verificação.
Nessa próxima verificação, eu já tenho aqui uma condição composta, que consiste no seguinte: o valor da minha variável número é menor ou igual ao valor atual da minha variável menor. Vamos ver, número contém 1, menor, minha variável menor contém 4. 1 é menor ou igual a 4, então condição satisfeita. E, próxima condição, número, esse valor atual, ele é maior do que zero? Se for, então eu já vou entrar aqui nessa instrução, certo? Que é exatamente o que ocorre, porque número contém 1, 1 é maior do que zero, e 1 também é menor do que o valor que a minha variável menor possuía, que no caso ela possuía 4. Então, olha agora, no menor, que essa minha variável, passa a conter esse novo número que o meu usuário inseriu. Então, minha variável menor, que antes tinha 4, vai passar a conter o valor da minha variável número, que agora tem 1, certo? Atualizei esse valor. Então, o menor valor que encontrei até agora foi 1. Vou colocar um valor negativo, porque o 1 aqui satisfez essa condição, então vou repetir novamente. Então, agora eu vou colocar um valor negativo para encerrar, e aí vocês verão como as coisas se figuram, certo? Então, tá aqui, menos 1 na minha variável número. Então, menos 1 é maior ou igual ao valor atual da minha variável maior. Vamos ver, minha variável maior tem 8. Menos 1 é maior ou igual a 8? Não, não é. Então, isso aqui não é verdade, eu passo para a próxima condição. Vamos ver essa próxima condição. Olha só que legal, pessoal. Número, atualmente menos 1. Minha variável menor, 1. Menos 1 é menor do que 1. Massa, certo? Isso é verdade. Só que a gente colocou esse E, colocamos outra condição para impedir que esses valores negativos sejam considerados na nossa lógica. Então, minha variável número, que contém menos 1, não vai satisfazer essa segunda condição, porque menos 1 não é maior do que zero. E aí o todo aqui tem que ser, a todas as partes, tem que ser verdade para que o todo seja verdade quando a gente utiliza o E, certo? Então, isso aqui também vai ser falso, e aí ele encerra esse meu laço, porque ele verificou aqui o meu enquanto, viu que menos 1 não era maior do que zero, e aí notem que eu saí desse meu laço de repetição. Saí desse meu laço de repetição, então agora eu vou só imprimir o valor da minha variável maior, e aí apresenta aqui que o maior valor de fato é 8, e o menor valor de fato é 1. Então é assim que essa lógica está se figurando por trás. Espero que agora tenha sido esclarecedor aí para todo mundo, principalmente para o pessoal que apontou que estava com dúvida, certo? Diego, você poderia depois fazer o exemplo compara, porque eu estou com um pouco de dificuldade para entender. Posso sim, Poliana. Faça o seguinte, separe algumas questões que você acha interessante que eu resolva na semana que vem, porque a semana que vem vai ser destinada só a isso. Vocês vão trazer as questões mais cabulosas e aí eu resolvo para vocês. Certo? Se fizesse com repita até, não precisaria dessa gambiarra? Vamos ver, vamos resolver isso aqui com repita até. E aí vamos ver se isso vai ser necessário. Pronto, ó. Olha só, acho que a gambiarra que você está se referindo, Roberto, é exatamente isso aqui, certo? Deixa eu só resumir, vou resolver outra questão. A gente vai precisar disso aqui, porque a gente necessita de um valor adequado para ser tomado como valor de comparação. Se você tiver isso aqui dentro de um repita até, então você vai estar sempre atualizando os valores aí dessas variáveis maior e menor de forma errada. E você só precisa inicializar eles uma única vez e pegar esse valor inicializado, utilizar nas próximas comparações. Mas se você quiser fazer, é que eu quero resolver outro exercício por conta do tempo, certo? Mas se você quiser fazer, não vai notar muitas diferenças, mas vai ver a necessidade de se utilizar essa nossa gambiarra aqui para conseguir encontrar adequadamente esse menor e o maior valores. Beleza? Ok? Não foi você, Roberto? Calma aí. Não, foi o Vinícius. Desculpa, foi o Vinícius. Desculpa, gente, eu tô sem o meu óculos. Perdoe. Perdoe, certo? A dica é para a semana que vem, certo? Lívia perguntou: tem como colocar um vetor indefinido? Então, a gente pode trabalhar com vetores, mas isso é assunto da terceira unidade, pessoal. Não se preocupem, não queiram se antecipar
deixem para sofrer, deixem para sofrer com isso aqui. Na terceira unidade vocês sofrem aí com vetores, certo? Mas dá sim, ó, Lívia, dá para a gente utilizar vetores e aí as coisas ficarem melhores. Dá sim, a gente pode utilizar vetor aqui dentro desses contextos, mas aí vai ter uma lógica específica. Eu acho melhor falar sobre isso na linguagem C. De fato, vetor é muito limitado no VisualG, tanto que eu nem me atrevo a fazer isso agora para tirar sua dúvida, certo? Não ficaria tão legal. A gente pode deixar isso para fazer na linguagem C. Ah, você tentou usar um vetor indefinido? Pronto, a gente pode. Pronto, olha só, porque vetor indefinido, o que, que a gente entende? É um vetor que não tem valores definidos, não é verdade? E aí, acho que com o vetor indefinido, olha só, com o vetor indefinido, isso já vai ficar muito complexo, é possível. Só que aí vai utilizar coisas da próxima disciplina, porque você vai estar preenchendo os vetores, esse seu vetor, à medida que você o utiliza. Eu acho. Hum, Pronto, ó, olha só, Lívia. O problema é se utilizasse vetor indefinido. É porque para se criar um vetor, você precisa ter a dimensão exata do seu vetor, dar um tamanho para ele, não é verdade? Se você for utilizar um vetor indefinido, você teria que utilizar coisas da próxima disciplina, no sentido de que você criaria um vetor pequenininho, sei lá, com dois tamanhos, e ia acrescentando a esse vetor um novo valor, à medida que você fosse lendo. E aí você só não adicionaria esse novo valor quando o usuário inserisse um valor negativo. E aí, no final, você ia percorrer todo o vetor e iria verificar qual foi o maior e o menor valor, certo? Dá para fazer isso com vetores definidos, só que ficaria muito complexo e já é coisa da próxima disciplina, porque você meio que está preenchendo o seu vetor em tempo de execução. E aí, acho que falar sobre isso agora não seria tão interessante, mas eu digo já para você que é possível. A melhor solução seria no caso do usuário preencher o vetor, sei lá, você dá um vetor aí com 10 posições, 10 elementos, e aí você vai fazer a verificação do maior e menor valores até encontrar um valor negativo. Encontrou um valor negativo, sei lá, despreza o restante. É algo que poderia dar certo, mas também não faria tanto sentido porque você ia desprezar esses outros valores. Ou até melhor, como a gente pode fazer? Você já traz o vetor todo preenchido e já procura dentro desse vetor maior ou menor valores. Pronto, problema resolvido. E aí fazer isso aqui com vetor definido fica aí para a próxima disciplina, porque fica bem complexo. Certo? Mas se eu fosse descobrir o tamanho só depois de declará-lo, como perguntando ao usuário. Pronto, então, é porque, Vinícius, a gente aqui nesse contexto não tem dimensão de quantos valores serão lidos, então a gente não tem como já criar o vetor com tamanho definido. Se a gente perguntasse para o usuário quantos valores ele vai digitar, então a gente estaria sendo o contrário ao que essa questão pede. É porque essa questão é muito específica. Para você resolver com vetor, teria que utilizar algo indefinido, iria aumentando o tamanho do vetor em tempo de execução, isso não seria tão fácil de se fazer. É possível, mas é bem complexo, eu diria, certo? Acho que não é tão interessante. Não é tão interessante. Até porque isso aqui é só um exercício didático. A gente tem aplicações bem melhores para esses vetores nas suas formas definidas. Mas é uma possibilidade. Só que aí já ressalto, fica bem complexo. Beleza? Ok? Pronto, então, pessoal, deixa eu só abrir aqui minha lista. Ah, acho que não vai dar tempo. Deixa eu ver aqui um outro exercício que seria legal de se fazer, bem rapidinho. Deixa eu só ver aqui um outro exercício que seria legal. Pronto, é porque os outros aqui são bem maiores, mas deixa eu explicar para vocês, só para vocês aí ficarem por dentro, certo? Então já vou dar dicas para quem já quiser ir anotando como resolver tudo isso. O momento é esse, certo? Então tá aqui, o exercício 6, é por conta do tempo, certo? Eu ainda tenho outras turmas, então não daria tempo. Então vamos lá. Exercício 6, olha só. Cria um algoritmo que calcule a média aritmética de três notas. Utilize o laço de repetição, repita até para fazer a leitura de três notas válidas. Então, olha só, o que vocês farão dentro desse contexto?
vocês vão receber... Pronto, isso aqui dá para fazer. Isso aqui dá para fazer. Não tem problema se me atrasar um pouquinho, não. Isso aqui é importante, porque é uma outra aplicação para a nossa estrutura repita até. A estrutura repita até, pronto, a estrutura repita até é a melhor aplicação dela. Para se validar valores. Vejam só, quando nós estávamos calculando as nossas notas, as nossas médias aritméticas, vocês sabem que existe um intervalo específico de valores que limitam a sua nota. Ou seja, a sua nota ela está entre 0 e está entre 10. Se eu digitar, por exemplo, aqui nota 11 para a Lívia. A Lívia merece, a Lívia é uma boa aluna. Digito nota 11 lá no SIGA, certo? Essa nota é inválida. Reflete a capacidade dela. Eu sei que a Lívia é uma aluna incrível, merece nota 11, mas lá no SIGA, infelizmente, eu não posso dar essa nota para ela, certo? Eu posso dar uma nota entre 0 e 10. Como ocorre a validação por trás dessa nota? Bem, nós podemos utilizar o repita até, que vai validar esse valor até garantir que esse valor informado, ele, enfim, é válido. Então, deixa eu fazer isso aqui rapidinho, só para vocês verem, e deixa eu salvar esse algoritmo, que eu acho que eu não salvei, exercício 5, né? Pronto, então deixa eu só salvar isso aqui, exercício 5, e aí eu subo para vocês e faço esse exercício 6 aqui rapidinho, certo? Dá para fazer. Então, olha só, pessoal. Deixa eu só copiar isso aqui, abrir um novo algoritmo. E aí vocês verão que legal essa validação de valores, certo? Então, esse nosso algoritmo eu vou chamar de média com valores validados, certo? Olha só, para uma nota, para calcular a nota de vocês, precisa da nota 1, precisa da nota 2, precisa da nota 3, uma variável média, e aí todo mundo do tipo real. Isso aqui vocês já sabem, certo? Já acho que estão até cansados de saber, porque eu estou repetindo muito esse exemplo, mas enfim. Então, vou ler esses três valores, ó, nota 1, nota 2, nota 3, certo? Só que, pronto, não, melhor. Vou fazer a leitura de forma isolada, afinal, eu quero validar. Olha só, se eu quero validar, eu vou fazer a leitura de uma nota dentro aí de um repita, certo? Olha o que vai ocorrer. Pessoal, o que valida uma nota válida? Uma nota é válida quando ela é maior ou igual a 0, e quando essa nota ela é menor ou igual a 10, ou seja, quando ela está nesse intervalo aqui, ela é uma nota válida. Se ela estiver fora desse intervalo, eu dei 11 aí para a Lívia, infelizmente o CIGA não aceita, certo? Então, ele vai ficar esperando que eu insira um valor dentro desse intervalo válido. Então, se vocês quiserem validar esse valor, vocês podem colocar exatamente aí o intervalo de valores que configura esse valor. E aí, olhem só que legal. Pronto, olha só, vamos deixar aqui as coisas mais práticas. Vou colocar aqui o seguinte, só um informe informando que a nota é inválida. Então, se a nota, a nota que eu inseri aqui para a Lívia, ela for menor do que 0, ou ela for maior do que 10, certo? Então, eu vou aqui fazer o seguinte, vou ter aqui um escreval que informará nota inválida, certo? Informa aqui a nota inválida. Olha só, deixa eu executar isso aqui. Então, olha só, se eu coloquei aqui 11 para livre, infelizmente o cigarro não aceita. Coloquei aqui uma nota negativa, sei lá, sem querer coloquei aqui -1. Também se figura com uma nota inválida. Só que agora eu coloquei a nota aí que a Lívia com certeza vai tirar nessa unidade, coloquei que 10 aí foi tido com a nota como uma nota válida. Então vejam só que interessante, uma outra aplicação muito boa, muito útil da nossa estrutura repita até, certo? Então já fique em mente que a estrutura repita até, ela é muito adequada para verificação de senhas de acesso e para validação de valores, certo? E aí, se vocês querem validar valores,
vocês vão ter uma lógica aqui nesse sentido. Então, repetindo, só ressaltando, utiliza a estrutura repita até e colocam exatamente na condição um intervalo de valores que especificam um valor válido. O valor válido aqui para a nota de vocês é um valor que seja maior ou igual a zero ou ou é um valor que seja menor ou igual a 10. Está dentro desse intervalo, é um valor válido. Está fora dele, é um valor negativo, ou é um 10,1, ou um valor além disso, então já se figura aí como um valor inválido. E aí, para essa questão é bem simples, vocês vão repetir isso aqui, vão validar as outras notas, eu vou até deixar aqui comentado para vocês finalizarem, certo? Então, vou deixar aqui, ó, validar N2 e N3 para ter certeza de que vocês entenderam. E aí, aqui abaixo, a gente vai calcular essa média, que era a média aritmética, se eu não estou enganado. Então, N1 mais N2 mais N3, e aí todo mundo dividido por 3, e aí no final vocês colocam aí o restante para verificar se está aprovado, reprovado ou em recuperação. Certo? Beleza, então tá aqui, pessoal. Validação de notas, validação de valores, algo muito útil dentro do universo da programação. Certo? Vou até deixar aqui comentado, ó. Validação da nota, certo? E aí agora, pessoal, me digam aí rapidinho se vocês entenderam, se essa validação aqui foi esclarecedora aí para vocês, me mandem com sim ou com não, porque eu só estava vendo aqui o chat subindo e eu não vi o que vocês estavam falando. Então, deixa eu só dar uma olhadinha aqui se alguém perguntou alguma coisa. Beleza, pronto. Ó, então tá todo mundo aqui falando que entendeu. Pronto, a Poliana falou que entendeu mais ou menos. Ok, então deixa eu explicar aqui rapidinho, certo? Olha só como funciona essa validação de notas. Estou utilizando a nossa estrutura repita até. A estrutura repita até consiste no seguinte: você primeiro executa um trecho de código para só depois verificar se ele é válido. Ou seja, olha só, deixa eu voltar para cá, colocar esse camarada. Olha o que está ocorrendo. Vou entrar aqui na minha estrutura repita e vejam o que vai acontecer. Entrei dentro da minha estrutura repita, ele primeiro executa isso para depois verificar a sua condição. Certo? Ou seja, ele está pedindo um valor aqui para a nota, vou colocar um valor inválido, como eu estava dizendo aí, digamos que a Lívia ou a Poliana. A Poliana também é boa aluna. Digamos que a Poliana tire 11, certo? Nessa unidade. Só que eu não posso colocar esse valor lá no CIGA, certo? Esse valor inválido. O CIGA só espera valores no intervalo de 0 ou 10. De 0 e 10, na verdade. Certo? Então, 11 não é uma nota válida. Quando eu der um Enter aqui, olha o que o meu programa vai fazer. Ele já verificou essa condição aqui, que eu só coloquei para deixar o nosso programa mais prático, que consistiu no seguinte, ó. Se a nota for menor do que 0 ou a nota for maior do que 10, então eu informo que ela é uma nota inválida. 11 é menor do que 0? Não é. 11 é maior do que 10? Sim. Então, por isso que essa condição foi satisfeita, porque eu conectei o todo, eu conectei essas partes com o ou. Então, esse meu todo garante que na verdade, esse meu todo, ele é verdadeiro quando uma das partes é verdadeira. Só uma das partes precisa ser verdade, então o todo é verdade, com o ou. Então, aqui essa primeira é falsa, porque 11 não é menor do que 0, mas 11 é maior do que 10. Então, se é verdade, vai aparecer aqui agora, ó, a mensagem nota inválida. Se aparecer essa nota inválida, então significa que eu vou repetir isso aqui novamente, por quê? Olha aqui a minha condição do repita até n ser maior ou igual a 0 e n ser menor ou igual a 10, ou seja, tem que ser um valor que esteja dentro desse intervalo, dentro desses dois limites, certo? Dentro desses dois valores. Então, vou repetir novamente porque eu não inseri um valor que está dentro desse intervalo. Então, vejam que ele voltou para essa instrução aqui. E aí está pedindo um outro valor. Vou colocar aqui agora um valor válido, 10. E aí vejam que 10 já não satisfez essa condição, porque 10 não é menor do que 0 e 10 não é
maior do que 10. Então, isso aqui é falso, por isso que não apareceu a mensagem nota inválida, e aí essa minha condição aqui, ela vai ser satisfeita. Se ela é satisfeita, então eu já encerro esse meu laço de repetição, certo? É assim que se figura a lógica por trás do repita até quando você está utilizando ele para validar valores. E aí eu ressalto que isso é algo muito importante de se implementar, porque todo e qualquer sistema que se preze tem essa validação de valores. Você precisa validar esses valores para garantir que valores errados não tragam prejuízo aí dentro da lógica do seu software. Inclusive, essa validação de valores é algo que eu também exijo, é uma das competências dentro do nosso sistema. Então, já coloquem em prática, já completem esse exercício para garantir que vocês terão entendimento adequado da validação dessa nota. Certo? Beleza? Pronto, ó, não tem chamada, certo, pessoal? Para quem já quiser sair, sinta-se aí à vontade. Certo? Eu coloco sim, Lívia, não se preocupe. Quando eu for listar a prova, já terão lá todos os requisitos aí que vocês precisarão atender. Beleza? Então já tem todos os pontos, aí vocês já podem se articular para resolver isso no tempo aí de vocês. Beleza? Ok? Então, pessoal, acho que agora vocês, enfim, entenderam. Espero que façam um bom uso dessa validação, certo? Inclusive, isso aqui é algo que eu gosto bastante e ressalto que vocês utilizarão assim aos montes na vida profissional de vocês. É algo bastante utilizado, certo? Então, alguém levantou a mão? Pode falar, Cândido. Professor, o que você falou que era em dupla? Sim, a prova, certo? Porque eu não faço a prova do jeito normal que vocês conhecem. A prova ela é substituída pelo desenvolvimento de um sistema no nível da disciplina, certo? Vocês não vão fazer nada além do que eu ensinei. Vocês vão desenvolver um sistema em dupla e aí eu vou listar todas as competências que vocês devem atender e garantir a melhor nota possível, certo? Então, a partir de hoje, já procure aí sua dupla imbatível. Pode fazer dupla com o pessoal da outra turma, eu dou essa liberdade, só informem aí, quando for enviar o software de vocês, o nome das duplas e a qual turma vocês pertencem, certo? Beleza? Pronto, ó. Beleza, ó, pode deixar, pessoal, agora eu vou procurar meu óculos. Já tô com a vista doendo, tá me dando dor de cabeça. Desculpem, ó, pessoal, desculpem, eu acabei não ficando 100% aí pela ausência desse meu óculos. Para quem usa, sabe muito bem como isso é horrível, horrível, horrível. Eu tô aqui com a vista doendo, então acabei não dando 100% de mim. Espero que isso não tenha prejudicado nenhum de vocês. E eu já ressalto que na próxima semana a nossa aula vai ser destinada somente à retirada de dúvidas. E aí, na próxima semana, eu já solto esse sisteminha, certo? Vocês aí já terão um bom prazo para trabalhar em cima dele. Na verdade, acho que eu já estou pensando em soltar agora, já para dar um maior prazo aí para vocês irem trabalhando. E aí, na nossa próxima semana, a gente tira as dúvidas que vocês tiveram, certo? Eu vi aí que tem um pessoal que já estava pedindo, então eu já vou liberar logo a proposta desse sistema. Vou só verificar lá tudo se está corretinho. E aí eu já libero esse sistema para vocês já irem trabalhando e terem mais tempo para se organizarem. Acho que isso seria mais adequado aí para não prejudicar ninguém aqui da turma, certo? Porque o que eu cobro é esforço aí da parte de vocês. Então, quero que vocês coloquem em prática o que a gente aí já está estudando aqui dentro da nossa disciplina, certo? Então, aí já estou aumentando o prazo, ó, já estou dizendo aí que eu voltei a ser bonzinho, já voltei a ser bonzinho, então não esqueçam, próxima semana, aula só de dúvidas. Então, já tragam todas as dúvidas que vocês têm, as questões assim que foram cabulosas, que ninguém conseguiu resolver de forma alguma. Vocês olharam e pensaram, meu Deus, isso aqui é o Satanás em forma de algoritmo. Beleza, então traga aí que eu garanto fazer o exorcismo desse Satanás em forma de algoritmo, certo? Beleza?
certo? Então, já vou liberar aí a nossa provinha, aí vocês aí terão um prazo maior para poder desenvolvê-la. E aí, outra coisa, pessoal, olha só, eu valorizo muito o esforço. Então, se eu ver que você está se esforçando, sua nota vai ser excelente. Claro, claro. Sua nota vai tá condizente com as competências aí da nossa avaliação. Mas se no futuro você precisar, sei lá, no final da unidade, de algum pontinho, e aí eu ver que você se esforçou ao longo da disciplina, 2 pontinhos com maior satisfação. Outra coisa, se vocês trouxerem algo inovador, tá até lá nas competências, trouxerem algo inovador. Ah, eu mudei a cor da interface. Ah, eu coloquei procedimentos, que eu vi que tem a galera estudando. Ah, eu coloquei alguma coisa extra, você já garante um ponto extra dentro aí da sua nota, certo? Então é isso que eu avalio. Eu gosto muito de valorizar a galera que se esforça e aí eu dou o maior incentivo possível, certo? Então, lembrando, a nota de vocês, os 7 pontos, vai estar dentro aí dessas competências e eu dou um ponto extra para quem se esforçar, trouxer coisas novas, e aí dá uma carinha a mais, aí vocês ficarão aí com 11, só que 11 o cigarro não aceita, então vai ter lá um 10 bem redondinho, certo? Beleza? Ok, então, pronto, ó, o pessoal já está se articulando a mudar a cor, a fazer alguma coisa. Façam isso, pessoal, façam isso, eu valorizo bastante e eu fico muito feliz, certo? Eu crio grande apreço pelos alunos que se esforçam na minha disciplina, certo? Então é isso, pessoal. Tá aqui o último exercício, vou lá subir no cigarro, vou subir também o slide aí que nós utilizamos e a gente se encontra na semana que vem. Lembrando, tragam todas as dúvidas, tragam tudo que vocês aí querem que eu revise para que vocês possam implementar o vosso sistema da forma correta, beleza? Então, valeu, pessoal, a gente se vê aí na próxima semana. Obrigado aí, Luma, por ter gostado da aula, fico feliz. Não deu o meu melhor, mas tentei me esforçar ao máximo, certo? A gente se encontra na próxima semana, pessoal. Valeu, um abraço aí para todos e tchau, tchau. Até mais. Tchau.